Se você é um empresário contábil ou trabalha em um escritório contábil, é muito provável que você esteja envolvido com alguma mudança tecnológica no seu escritório, que está acontecendo nesse momento ou está para acontecer. Afinal, o mercado todo está mudando, está se transformando e o grande motor dessa mudança são justamente as novas tecnologias. Agora, você sabe o que está por trás dessas mudanças? Quais são as razões principais para um escritório contábil investir em tecnologia e em automação? É exatamente o que eu vou contar aqui nesse vídeo. As 4 principais razões para que um escritório contábil invista em tecnologia e invista em automação. Quais são os benefícios, quais são os ganhos para que você que é empresário possa aí priorizar as mudanças e para você que é colaborador possa se engajar mais nela e aí ter maiores resultados pessoais e também para a sua empresa. Vamos lá então? Roda aí a vinheta e eu já volto com as 4 maiores razões para você investir em tecnologia e automação. Eu sou Paulo Farias e a minha missão é ajudar as empresas contábeis a otimizar seus processos, aumentar a sua produtividade e a crescer, utilizando principalmente a tecnologia e as melhores práticas de gestão. Se você tem interesse nesse assunto e não está inscrito ainda no canal, aproveita e clica agora no botão para se inscrever e também ativa aí o sininho para ser avisado sempre que o novo vídeo for publicado. Vamos então à primeira razão para você investir em tecnologia e automação no seu escritório. A razão número 1, aquela que deve ser a primeira prioridade, é exatamente você reduzir custos e aumentar a margem de lucro da empresa. Isso mesmo, vamos ser direto, a razão deve ser essa, reduzir custos e aumentar os lucros. E não tem nada de errado nisso. Muita gente, quando pensa em reduzir custos, pensa logo na demissão de pessoas. Mas não é esse o propósito, ou não deve ser esse o propósito. A gente está falando principalmente em reduzir o custo que você tem para atender um cliente. Esse deve ser o seu principal indicador, o seu principal número que você deve gerenciar. Quanto você gasta para atender cada cliente do escritório. A gente sabe que no escritório contábil a maioria do custo é de pessoal, né? Uma empresa de serviços, a maioria dos custos está nas pessoas. Então, para você reduzir custos, o que é que você tem? Você tem que eliminar as ineficiências, eliminar atividades manuais e aí com isso conseguir aumentar a produtividade, conseguir aumentar o número de clientes que cada colaborador atende. Com isso, você vai conseguir atrair mais clientes para o seu escritório sem necessariamente aumentar o número de colaboradores. E o resultado disso, claro, é uma margem de lucro maior para a empresa. E isso é bom para todo mundo. É bom para a empresa, é bom para o colaborador também, porque com mais lucro a empresa pode investir em melhor remuneração para os colaboradores. E é bom para o cliente também, porque com mais tempo o colaborador pode entregar um serviço de mais qualidade. Bom, as ferramentas que vão ser utilizadas para reduzir custos são principalmente aquelas ferramentas que eliminam atividades manuais, né? Um exemplo de uma ferramenta dessas, por exemplo, eu mostrei num vídeo na semana passada, que são as ferramentas que automatizam o processo do Simples Nacional. Você tem muitas empresas do Simples Nacional, existem hoje ferramentas que automatizam todo o processo e aí, com isso, dão aí um grande ganho de produtividade. Algumas vezes chega a 3, 4 vezes o ganho de produtividade. Então, um colaborador que conseguir atender 10 clientes, ele, com uma ferramenta dessa, consegue atender 40 clientes, por exemplo. Então, isso realmente dá um grande ganho. Outro exemplo de uma ferramenta que também elimina atividades manuais e, consequentemente, aumenta o lucro da empresa, são as ferramentas que fazem conciliação automática da movimentação financeira. E aí, com isso, elimina também essa atividade, que é uma atividade, muitas vezes, que é bastante trabalhosa. A segunda e importante razão para você investir em tecnologia na sua empresa é de você eliminar atividades manuais, atividades chatas, atividades burocráticas. Né? E por que que isso é importante? Isso é importante porque, numa empresa de serviços, a gente sabe que um principal ativo, o maior ativo da empresa, são exatamente as pessoas. Não são as ferramentas, nem mesmo os processos, são as pessoas. Então, por isso, um dos objetivos principais
de qualquer empresário, de qualquer gestor, é justamente atrair e reter os maiores talentos. Só que é muito difícil você conseguir manter um talento nato na sua empresa, se tudo que ele faz durante o dia é realizar aquelas atividades manuais e burocráticas, atividades que não agregam valor e que até podem ser feitos por um robô, por exemplo. Então, investindo nessas ferramentas que automatizam, como a gente acabou de falar dos exemplos, automação dos ciclos nacionais, ferramentas de conciliação, você livra os seus colaboradores desse tipo de tarefa, que é uma tarefa burocrática, chata. Isso traz uma motivação maior para ele, para ele ou para ela, porque com mais tempo livre você consegue investir em treinamento para esse colaborador, você consegue dar desafios maiores para eles. E a gente sabe que quando se fala em motivação, quando se fala em engajamento, não há melhor coisa a fazer do que você dar desafios, você delegar responsabilidades que exijam mais desafios. E as ferramentas vão ajudar justamente porque vão liberar o colaborador daquele trabalho chato e burocrático. A terceira razão para você investir em ferramentas que automatizam processos no escritório contábil é de você oferecer serviços aí de maior valor agregado. Alguns serviços podem ser oferecidos, alguns escritórios já estão oferecendo, que fornecem serviços com tickets maiores, que trazem novas receitas para o escritório, além da receita tradicional mensal que o escritório já está acostumado a cobrar dos seus clientes. Então, um exemplo, por exemplo, desse serviço são os serviços de recuperação tributária, serviços que analisam a possibilidade, a oportunidade da empresa de recuperar créditos tributários. Sem uma ferramenta, esse é um trabalho que é muito penoso e é difícil oferecer ele para o mercado. Mas com a ferramenta, ele automatiza boa parte desses processos, já existem ferramentas para isso, e aí com isso você consegue também oferecer esse tipo de serviço, né, quando você está atuando em um segmento que tem essa oportunidade. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo são os serviços de BPO financeiro, né, ou a terceirização da gestão financeira da empresa, que muitos escritórios estão fornecendo também para aquelas empresas que não querem se preocupar com a parte de gestão financeira, querem deixar isso com a empresa contábil. E aí é muito difícil fazer isso sem uma ferramenta também. Mais uma vez, você pode até fazer, mas vai gerar muito trabalho manual. Então, se você quer ter escala nesse negócio, se você quer ter boas margens de lucro no serviço de BPO financeiro, é importante que você tenha uma ferramenta de gestão financeira que ajude com a programação de contas a pagar, contas a receber, com conciliação bancária, tudo de forma automatizada, e aí com isso você também vai ter uma margem de lucro boa nesse serviço. Mas o ponto importante é que são novos serviços que geram novas receitas e que provavelmente você não conseguiria oferecer se você não tivesse uma ferramenta. E a quarta e última, mas não menos importante razão para você investir em ferramentas de automação é de você aumentar o nível de colaboração, de engajamento e de sinergia no time. Quanto mais você aumenta o time do escritório, maior é o desafio de manter aquele time trabalhando de forma coesa, em que você tem uma sinergia, né? Sinergia é quando duas pessoas estão trabalhando juntas, elas conseguem, o resultado do que elas produzem é mais do que a soma individual. Então, em vez de 1 mais 1 ser 2, vai ser 3, porque elas estão trabalhando de forma sinergética, né? Estão trabalhando num ambiente onde a colaboração propicia que elas entreguem mais valor. E aí existem ferramentas que ajudam com isso, principalmente no momento atual, né? No novo momento, no novo normal, onde a gente tem aí uma boa parte da equipe trabalhando de forma remota e as ferramentas ajudam a aproximar as pessoas, ajudam com que elas trabalhem de forma colaborativa, com que elas não percam tempo procurando, por exemplo, onde estão os documentos ou quais são as tarefas que elas precisam executar. E aí um exemplo de uma ferramenta que ajuda nesse sentido é o Microsoft 365, que é um ambiente de colaboração da Microsoft na nuvem, que tem entre eles lá várias ferramentas que ajudam com esse processo de colaboração através da nuvem, né? como as ferramentas de gestão de documentos e como uma ferramenta chamada Microsoft Teams, que é uma ferramenta justamente voltada para times. Então, quando você tem um projeto que precisa que todo mundo esteja bem engajado,
todo mundo sabe quais são os objetivos, todo mundo sabe quais são as tarefas, onde estão os documentos, saiba onde estão os registros das reuniões. Você tem uma reunião online, por exemplo, com o grupo, aquela reunião é gravada e fica lá na mesma área do time. Então isso ajuda muito a ter sinergia, a ter colaboração e, consequentemente, a gerar mais engajamento no time e também gerar mais produtividade para a sua empresa contábil. Resumindo, então, as 4 razões que você deve considerar para investir, se você é um gestor ou empresário, para você investir num projeto de automatização, num projeto de investimento de ferramenta tecnológica, ou se você é um colaborador, para você se engajar nesses projetos. Primeira razão, para reduzir custos e aumentar o lucro da empresa. Reduzir o custo, que custo? O custo individual para atender cada cliente. Quando você reduz esse custo, você consegue trazer mais clientes para o escritório, com isso aumenta a margem de lucro, isso é bom para todo mundo. É bom para o escritório, é bom para o colaborador, é bom para o cliente. Segunda razão, você eliminar as tarefas burocráticas, as tarefas chatas. Com isso, o colaborador se sente mais valorizado, ele pode se engajar em atividades mais desafiadoras, ele tem tempo para receber treinamento e ele também tem mais tempo para dedicar uma atenção aos clientes, que é fundamental. Isso nenhum robô vai substituir. Terceira razão, de você ser capaz de entregar serviços de maior valor agregado que não seria possível entregar sem uma ferramenta, como um serviço de recuperação de crédito tributário ou um serviço de BPO financeiro. Quarta e última razão para você investir em ferramentas de automação e tecnologia é de você criar um ambiente que favoreça a colaboração e favoreça a sinergia. Que 2 pessoas, 3 pessoas trabalhando produzam mais do que a soma individual de cada uma, ok? Então, essas foram as minhas dicas de hoje. Se você gostou, deixa a sua curtida e também recomenda o nosso canal. Te vejo novamente no nosso próximo vídeo. Tchau!